Glória a Deus, louvado seja aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, que bom estarmos juntos. Eu sinto muita saudade, como eu fico inviabilizado de vir no meio da semana, que está tendo agora as quartas-feiras, e aí essa sensação de não poder estar aqui na quarta-feira me aquece mais ainda a saudade. Mas que bom, estamos aqui juntos. E eu quero te convidar logo a abrir a tua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Ageu, para facilitar aí a sua busca. Mateus é fácil, né? Então Mateus, você atrasa aí, Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu. Capítulo 2, hoje nós começamos uma nova série de mensagens, meus queridos, com esse tema que está aí na tela para você. Perigos espirituais. Nós vamos trabalhar 4 sermões nesse tema principal. Hoje nós vamos falar sobre frieza espiritual. E dentro desses perigos espirituais também vamos falar sobre negligenciar na oração. Vamos falar também sobre estar sempre ocupado. Nunca temos tempo para Deus. E para finalizar, sobre se afastar da boa teologia, ou da boa doutrina, ou da sã doutrina. Mas, sem perder tempo, acharam? Ageu, capítulo 2, vamos ler do versículo 10 ao versículo 19. Se você tiver a Nova Versão Internacional, acompanha na tua Bíblia. Se não, quiser ler o texto que nós estamos lendo nessa versão, está aqui no telão, ou pode acompanhar na tua Bíblia também. São poucas as diferenças de tradução, nada que comprometa o sentido, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre frieza espiritual. Problema que acomete muitos de nós, muitas vezes sem que percebamos. Muitas vezes atribuímos a nossa frieza a fatores externos, responsabilizamos outras coisas além de nós mesmos pela nossa própria frieza. E eu espero que o texto fale conosco, poderosamente nos instrua acerca desse perigo espiritual nesta manhã. Texto de Ageu, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 19. Vamos ouvir a palavra do Senhor com atenção e reverência. Assim diz o texto. No dia 24 do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante considerem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto.
mas de hoje em diante abençoarei vocês. Feche teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra, tu que és Deus de graça, de poder, de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, um Deus infinito, que assim mesmo escolhestes habitar no meio de um povo pecador e que muitas vezes padece na frieza espiritual. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco, acenda em nós aquilo que precisa ser reaquecido, reanimado, Senhor. Obrigado por estar aqui, pelo privilégio de estar reunido com a igreja, para ouvir a tua palavra, em comunhão com os irmãos. Que tudo seja para a glória e honra do teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tempos atrás, uma das avenidas mais importantes aqui de São Luís, aqui da cidade, passou por serviços de recapeamento. Aquele asfalto para cobrir os buracos, rachaduras. Em um determinado trecho que estava mais crítico, e ali a avenida ficou lisinha, aparentemente nova em folha, só que bastou uma tarde de chuva intensa para que a pista cedesse. Com o temporal, não demorou muito para que uma pequena fenda se transformasse numa cratera gigantesca que cortou a pista de um lado ao outro. Aconteceu semana passada isso. O que antes estava parecendo ali só algo simples para resolver, com uma camada de asfalto, com uma camada de brita ali, revelou-se que era um problema muito mais profundo. Buracos, rachaduras que eram vistos anteriormente naquele trecho ali da avenida, eram na verdade só a ponta do iceberg de um dano estrutural muito maior, um problema de drenagem profunda, né? Essa história aqui da vida real, lamentável da nossa cidade, ela ilustra bem a situação do povo para o qual Ageu falava. No texto de hoje, nós veremos o profeta se dirigindo aos antigos moradores de Jerusalém que haviam retornado do cativeiro babilônico, esse é o contexto, e nessa volta eles iniciam a reconstrução do templo que havia sido destruído. Deus levanta o profeta primeiramente para alertar aquele povo sobre um grave equívoco que eles estavam cometendo de abandonarem a reconstrução do templo para cuidarem das suas próprias casas. Ageu capítulo 1, logo no começo, até o versículo 11, vai contar essa história. As pessoas dão ouvidos ao profeta e retomam o trabalho na casa de Deus. É isso que o texto indica. Contudo, apesar deles terem buscado consertar esse erro aí, as pessoas não perceberam que o nível de frieza espiritual entre elas em relação a Deus era muito mais profundo do que aparentava ali. Para aquele povo, apenas retomar a obra do templo fisicamente não era suficiente para restabelecer um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não se tratava de uma obra física apenas. No texto de hoje, meus irmãos, nós veremos a disposição de Deus de chamar o povo a refletir além da superficialidade do seu estado espiritual. Nós veremos um Deus disposto a despertar aquele povo para algo que contaminava, além do que estava aparente, porque contaminava a alma daquele povo, aquilo que estava lá no fundo. Nós veremos como Deus se preocupa em curar a frieza espiritual dos seus filhos, frieza espiritual esta que é um ato voluntário e imperceptível que corroía a alma daquelas pessoas. Sim, voluntário. Nós veremos por fim a disposição do Senhor em abençoar esse povo, apesar dos seus erros, apesar dos seus pecados. Em síntese, meus irmãos, a mensagem de Ageu para nós hoje termina com uma promessa de bênção futura, um alento do Senhor, um acalento do Senhor, que olha para nós
com misericórdia, com graça, com amor. E aí o tema de hoje nasce dessa perspectiva de Deus, de que Ele é o único capaz de examinar o fundo do coração do ser humano. A perspectiva que Deus é o único de esquadrinhar a profundidade da existência humana. E aí muitas vezes lá no fundo do poço é exatamente onde Ele está, porque Ele é onipresente. No fundo do poço Deus está. Esse é o tema do nosso sermão. E a gente vai dividir esse sermão em duas partes, tá? Duas partes, cada uma com os seus desdobramentos. Eu peço que você fique atento, tá? O texto ele parece complicado, mas a gente vai explicar. E para isso a gente vai ter que reler o texto, tá? Antes da aplicação e da exposição, para que vocês fiquem com ele bem claro aí na mente, tá bom? Então, duas partes. A primeira parte, olha, Deus exige santidade do seu povo. Versículos 11 ao 14, a gente vai ver isso, veremos ainda desdobramentos ligados a esse argumento aí. E no segundo tempo, no segundo momento, Deus vai corrigir a frieza do seu povo e vamos ver o que acontece com esse povo mediante a ação do Senhor. Tudo bem até aí? Meus irmãos, versículo 10 aqui do nosso texto, nós lemos, ele nos ajuda a nos posicionarmos cronologicamente aqui nos fatos. E é interessante porque ele repete isso, é importante a gente frisar qual era o tempo ali. O texto, versículo 10, acompanha aí, diz: no dia 24 do 9º mês, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Dia 24 do 9º mês, no calendário que nós conhecemos, equivale a 18 de dezembro. Pois é, e esse segundo ano do reinado de Dario, cronologicamente, equivale a 520 antes de Cristo. Pelo texto aqui, Ageu quer situar bem esse momento, porque ele está falando com um povo cerca de 3 meses após o início da reconstrução do templo, naquele retorno a Jerusalém, templo este que foi destruído pela invasão babilônica. A gente vai relembrar aqui, para quem não está ligado, o povo havia passado 70 anos no cativeiro, período que durou até a queda da Babilônia para o Império Persa. Conforme profetiza Isaías, e agora o profeta Isaías, o rei persa de nome Ciro, ele foi um instrumento de Deus, usado para decretar o retorno daquele povo para Jerusalém. E ali são 3 caravanas de retorno, enfim. No início do livro de Ageu, a gente vê que os israelitas, eles iniciaram a reconstrução do templo, que era a missão prioritária nesse retorno a Jerusalém, mas o que acontece? Vem opressões de povos vizinhos, entre outras, e o povo abandona a reconstrução do templo e passa a cuidar das próprias casas, a adornar as suas casas e deixa a casa do Senhor de lado. E aí o profeta Ageu é levantado para apontar o erro, é o que está lá no início do livro de Ageu, tem 2 capítulos apenas, aponta o erro do povo a retomar o serviço no templo, que simbolizava este templo, não apenas a presença de Deus, isso é importante, não era só um templo físico que representava ali um lugar de rituais religiosos, o templo representava a presença de Deus no meio do povo, mas não apenas uma presença, mas um relacionamento do povo com o Senhor. Então veja que o templo não era só um lugar, havia todo um sentido espiritual, um contexto de relacionamento com o povo. Então, enquanto o trabalho de reconstrução prosseguia, Deus vai levantar outro profeta aí contemporâneo de Ageu, e o livro está bem pertinho, para estimular o povo no serviço. Zacarias chega para lançar um tipo de apelo de Deus, visando resgatar o coração daquele povo, daquelas pessoas. Avança só um livro aí, olha o que diz Zacarias, capítulo 1, versículo 3, olha só. Zacarias também é levantado por Deus naquele momento, quando o povo construía o templo, ou reconstruía o templo. Zacarias capítulo 1, versículo 3, diz assim: por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja a situação delicada daquele povo.
Um povo que havia voltado para Jerusalém, mas não havia voltado para Deus. Embora eles tivessem retomado a reconstrução do templo, aquele povo não conseguiu ocultar a frieza espiritual que só Deus podia ver. Só Deus podia ver. Somente o resgate de um compromisso sincero com o Senhor faria o povo reconstruir a casa do Senhor, sim, mas com o zelo devido, com a sinceridade que era necessária. Ou seja, não se tratava apenas, meus queridos, de reconstruir fisicamente um lugar, mas do grau de sinceridade e cuidado como o trabalho era feito por aquele povo. O povo havia compreendido o erro, de ter abandonado a obra na casa do Senhor para cuidar das próprias casas. Houve um entendimento por meio da exortação de Ageu, mas o povo não enxergava um problema que era muito mais profundo: a frieza espiritual diante de Deus. De saída aqui, o texto já nos mostra algo importante, que para Deus o mais importante não é aquilo que nós podemos externar, mas aquilo que está no nosso coração. Para você refletir, não, eu não separei essa frase para você não. Deixa ela quieto. Só escuta. Servir na igreja, assistir a cultos, ou tudo mais que nós possamos fazer, aparentemente, pode não ter valor espiritual nenhum, se houver frieza no nosso coração. Se a palavra, se o Espírito não queimarem lá no fundo da nossa alma. É só aparência, é só um recapeamento de um problema que está mais profundo. E aí, diante da frieza espiritual do povo, o Senhor vai decidir revelar então a profundidade do problema. Ele podia ver. Para isso, aí a gente vai precisar ficar atento para o texto. Para isso, ele vai recorrer à lei cerimonial. Olha só, aquela lei que ele havia dado a Moisés, a fim de apontar o caminho de volta para os israelitas. Então, valendo-se da sua lei, Deus exige santidade do seu povo. Olha o que diz o texto aí, 11-13, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes prontamente responderam: não ficará. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então veja, o Senhor vai usar algo que era familiar para aquele povo, que é a lei cerimonial, para enfatizar o estado de frieza em que ele se encontrava. Mas vamos entender direito essa situação aqui, ó. No versículo 11 aí, Deus vai dizer para Ageu lançar perguntas para quem? Para o povo? Não, para os sacerdotes. Por quê? Eles eram as pessoas apropriadas. Eles tinham autoridade espiritual sobre o povo. Os sacerdotes tinham autoridade e tinham responsabilidade de distinguir o que era puro do que era impuro. Era o papel deles. Também eles eram responsáveis por interpretar a lei e por aplicar a lei. Logo, dirigir perguntas para os sacerdotes era uma forma do povo poder certificar-se de que a fonte da exortação do profeta era a palavra de Deus. Não vinha dele, era da palavra. E aí, meus irmãos, quando a gente observa o Senhor recorrendo à lei para despertar o povo, isso deve fortalecer em nós, meus irmãos, uma convicção, a convicção de que o nosso referencial de conduta deve ser as Escrituras. É o nosso referencial. É a palavra que vai nos garantir base apropriada para que nós possamos alinhar as nossas atitudes à vontade do Senhor.
O problema que havia com aquele povo, e que muitas vezes acontece com a gente, é a inclinação pecaminosa do homem à autossuficiência. É aquele tipo de engano que nos impede de buscar o amparo nas Escrituras para amparar as nossas atitudes. Quanto a isso, duas situações perigosas que a gente tem que considerar. Primeira, nós sofremos quando agimos sem considerar o que dizem as Escrituras. Segundo, nós sofremos quando, mesmo ciente do que diz a palavra, nós optamos por ignorar e seguir as nossas conclusões. Então são dois pontos para considerar. E quando nós sabemos o que diz a palavra e fazemos o contrário, é quando a nossa vontade prevalece sobre a vontade do Senhor. E aí são resquícios, sabe de onde? Do pecado original. Pois é, aquela crença enganosa de que nós não precisamos de Deus para tomar as nossas decisões, ou as decisões que vão reger a nossa vida, que vão reger os nossos passos. Achamos que o que fazemos está certo. Quando Deus diz ao profeta assim: pergunte aos sacerdotes sobre as seguintes questões da lei, ele estava indicando para o povo, indicando para nós, que a lei existe para nos dar parâmetros de conduta que vão além de atitudes ritualísticas, que vão além de meros rituais. Em outras palavras, na Bíblia encontram-se princípios que devem nortear o nosso modo de vida, a nossa vida, sobretudo internamente, a nossa vida interior, sobretudo. Agora sim, para você refletir, olha, tratar a Bíblia como um mero compêndio de informações religiosas, como muitas pessoas tratam, sem aplicar corretamente o ensino, as nossas atitudes, é selar em nós um claro distanciamento do Senhor e da sua obra redentora. Estamos juntos da religião, afastados do Senhor. A Bíblia não é só um compêndio de informações. Ela precisa ser aplicada para a nossa vida. Hoje, infelizmente, a Bíblia é usada apenas como pretexto para muitos sermões humanistas, né? Que enaltecem o homem, as suas potencialidades, seus méritos. Mas a exposição adequada do Evangelho de Cristo, meus irmãos, ela deve ser baseada no reconhecimento do pecado. Ela deve ser baseada no reconhecimento do arrependimento que nós necessitamos e da obediência. E aí, diante dessa realidade perigosa, as palavras do profeta Ageu e também do profeta Zacarias devem ecoar na nossa mente e no nosso coração. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ageu capítulo 1, versículo 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Zacarias 1:3. Então veja que Deus recorre à lei cerimonial para fazer o que as Escrituras fazem com maestria. Por isso que muitos não gostam muito de ler a palavra. Eu gosto demais de uma frase do Luiz Saião, que ele diz assim: eu li a Bíblia e encontrei muitos erros, todos eles em mim. Eu amo essa frase. Então muitos, né? Deus vai usar a lei cerimonial para fazer o que a Bíblia faz com maestria. O que é? Expor o pecado encoberto do homem. Sim, meus irmãos, a lei expõe o pecado do povo. Versículos 12 e 13, vamos reler. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Sacerdotes, não ficará. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar um cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então, na primeira questão aqui, versículo 12, Ageu trata de casos, visualiza, em que a borda das vestes dos sacerdotes, as vestes sacerdotais, elas não poderiam consagrar alguma coisa apenas por tocar nessa coisa, ainda que ela estivesse carregando carnes consagradas. Entende? Então ela estava
como uma carne consagrada. Isso não fazia dela poderosa para consagrar outra coisa que fosse tocado na veste do sacerdotal. Muito bem. O exemplo da carne para o sacrifício cerimonial é emblemático aqui, sabe por quê? Porque, segundo Ageu, o povo, no auge da sua frieza espiritual, havia erguido um altar para sacrifícios, contudo, o templo estava construído? Não havia templo. Então, nesse caso, a comida consagrada teria de ser transportada para outro lugar, fora do recinto normal do templo, que era a regra. Isso mostrava, meus irmãos, o grau de desleixo do povo com a lei. Começa a entender onde é que Ageu queria chegar? E aí, na segunda questão, aqui do versículo 13, baseado em textos da lei, como Números 19 e 11, que dizia o seguinte: qualquer pessoa que tocasse em um cadáver ficava impura, e tudo o que fosse tocado por essa pessoa também ficaria impura. Então, a impureza era transmitida pelo contato, de forma semelhante a uma doença contagiosa, por exemplo, né? Contato da impureza espiritual contaminava outras pessoas. Esses eram exemplos de conduta conhecidos dos sacerdotes. Por quê? Porque estava na lei e eles eram pessoas consideradas autoridades da lei. Muito bem. Uma ilustração, tá? Para a gente ajudar a compreender o que Ageu estava passando para o povo ali. Imagina uma bacia cheia de água puríssima, aquela água mineral cristalina. Se uma gotinha de uma substância tóxica for pingada nesse recipiente, nessa bacia, por meio de uma análise, essa análise vai revelar que aquela água está contaminada, por causa de uma gotinha. Agora imagine o inverso, uma bacia toda poluída, uma água suja. Se uma gota de água puríssima fosse pingada nesse recipiente, o que acontecia? Nada. A água ia continuar poluída, ia continuar suja. Ou seja, o simples toque de algo impuro contamina o que é puro. Já um pequeno toque de algo puro não purifica o que está muito contaminado. Deu para entender qual é o contexto? Então, aquilo que o povo conhecia na forma da lei, na verdade, estava sendo posto por Ageu aqui como base de um entendimento de que Deus, ele não estava preocupado com rituais em si, mas com um povo que precisava se voltar para Ele em santidade, em sinceridade de coração. A lei revela o grau de frieza espiritual daquele povo. E aí Deus recorre à lei cerimonial para revelar a impureza do povo, que talvez acreditasse que estava limpo apenas por ter retomado a reconstrução do templo. É a mesma coisa de você encontrar alguém ou você mesmo, eu vou me colocar. É a mesma coisa de eu estar me achando frio espiritualmente, e eu de repente, não, eu vou para a igreja, e começo a ir a todos os cultos, como se aquilo, simplesmente estar presente aqui, fosse curar a minha frieza espiritual. Aquele povo achava que só por reconstruir o templo, eles estavam puros novamente. Mas só que o problema não era esse, o problema era muito mais profundo. Era muito mais profundo. O pecado, meus irmãos, leva ao fundo do poço. Versículo 14 diz: então disse Ageu, é o que acontece com esse povo e com essa nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Então notem que Deus se refere ao povo como este povo, né? E não o meu povo. Isso deixa claro, meus irmãos, o afastamento entre eles aí. Não é a primeira vez que Deus se refere ao povo assim em Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2, ele também diz: este povo, e não o meu povo. E aí Ageu agora vai aplicar a lição que está implícita nas perguntas que foram feitas para os sacerdotes. Agora olha a aplicação. O povo, meus irmãos, estava impuro
porque eles haviam abandonado lá atrás a reconstrução do templo. Eles haviam fracassado em obedecer a Deus e agir de acordo com a própria vontade. Eles foram cuidar das suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor ficou inacabada. Ageu capítulo 1, versículo 4 tem essa história. A decisão de abandonar a obra no templo ali contaminou não só aquela situação, mas contaminou todas as demais atividades nas quais o povo estava envolvido, tais como a tentativa de produzir colheita, por exemplo, como o texto vai apontar mais adiante, a gente vai ver mais adiante. Então Ageu vai aplicar a simbologia de uma pessoa que toca em um cadáver e se torna impuro, assim como impuro se torna tudo que a pessoa contaminada tocar. O erro no templo contaminou todas as demais atividades do povo. O povo estava impuro por causa do desleixo com a lei, por causa do desleixo com a casa do Senhor, e aí por consequência tudo que eles tocavam ficava impuro, e o resultado disso foi o quê? A suspensão das bênçãos do Senhor na vida do povo. Embora eles tenham ouvido o profeta, retomado a reconstrução do templo, a obra em si não era suficiente para purificá-los. A orla sacerdotal poderia estar cheia de carne consagrada, mas não tinha poder de consagrar as demais coisas. Versículo 12, né? O sentido das palavras de Ageu aqui, meus irmãos, era o de que a santidade, ela não contagia os outros, a contaminação sim. Uma pequena gota, né, pode poluir toda a água. Em suma, a obra no templo em si não limparia os pecados do povo, somente o arrependimento, somente a obediência e a sinceridade do coração poderia fazer isso. E aí, meus irmãos, um alerta claríssimo sobre o pecado que contamina os nossos corações. E ainda um alerta de Ageu para as consequências da frieza espiritual que nos afasta do Senhor. A insistência que muitas vezes nós temos em acalentar o pecado na nossa vida alimenta a nossa letargia espiritual, alimenta a nossa frieza e nos distancia de Deus. E aí nessas horas vale uma reflexão sincera, pessoal, acerca dos nossos hábitos pecaminosos, esses que fazem parte da nossa vida e contaminam a nossa alma. Na superfície pode estar tudo bem, mas lá no fundo o pecado vai corroendo, né? O problema pode até parecer não tão sério na superfície, mas nas profundezas do nosso ser, onde só o Senhor vê, pode habitar a causa da nossa frieza espiritual, a causa daquilo que nos congela, que nos paralisa, aquilo que nos ofusca a visão para Cristo, aquilo que nos faz andar sem sair do lugar. Meu Deus, eu tenho 10, 20, tantos anos de crente e nunca saí do lugar. Será que é isso que Deus quer? Que a gente ande no mesmo lugar como numa esteira de academia, sem sair do lugar? Aquele povo havia corrompido o trabalho lá no templo, bem como todas as demais coisas. As suas ofertas também estavam corrompidas, porque a sua frieza espiritual era muito mais profunda do que parecia. Meus irmãos, às vezes nós estamos tão distantes do Senhor que não percebemos o abismo da nossa frieza espiritual. E aí é nesse estado que é comum a gente achar que mudanças superficiais possam curar as doenças que estão lá nas profundezas. Atitudes superficiais, meus irmãos, não alcançam
o que nos contamina lá no fundo da alma. Pensa nisso. Então que a gente vê que a simples presença no templo, reconstruído que fosse, não iria santificar o povo diante do Senhor. Não iria. Assim como a nossa simples presença nos cultos também não nos santifica. Muito menos a ausência, essa é pior ainda. É essa mesmo que não vai santificar jamais. É só complicar. Não é a nossa presença nos templos, nos cultos, que nos faz crente. Não é. Trabalhar na obra, participar de um ministério ativamente, que seja na igreja, não purifica ninguém por si só. Talvez seja um reflexo. O que nos purifica, meus irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. O que nos purifica é a maneira como nós nos relacionamos com o próximo. Não em nós mesmos, mas como efeitos do que Cristo fez em nós. O que nos purifica é o nosso relacionamento com Deus. É saber que Ele reina em nós, Ele é o rei da nossa vida. É dar a primazia para o Senhor em nossa vida, e isso nos santifica. O Senhor exige de nós mudança interior, genuína, meus irmãos. Não apenas uma mera conformidade exterior, para que as pessoas vejam. Deus quer mudança por dentro, onde Ele conhece. E aí adiante no texto, veremos um Deus disposto a convidar o povo a refletir sobre esse estado. E aí Ele vai agir para a correção do povo. Sim, Deus vai corrigir a frieza do povo, Ele vai agir para a correção. No versículo 15 até o 17 diz assim: agora prestem atenção. Vocês estão prestando atenção? Prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem como eram as coisas antes que colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês. É Deus falando. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Então, ao dizer, agora prestem atenção, de hoje em diante reconsiderem, Ageu está convidando o povo a olhar primeiramente para o passado, mas ele deixa uma margem para uma perspectiva futura. Era como se ele estivesse dizendo assim, lembrem de tudo que vocês têm sofrido até aqui. Lembrem, ou ainda, vejam aonde o caminho de vocês levaram vocês. Está lá em Ageu capítulo 1, versículo 5, né? Fazendo uma referência ao que ele já tinha dito antes. Vejam, lembram? Aonde os próprios pés de vocês, as decisões de vocês, levaram vocês. E aí o texto vai endossar esse olhar para o passado, quando ele vai dizer assim, vejam como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes de recomeçarem a reconstrução, em outras palavras. Ageu convida o povo a pensar sobre essa sua condição, antes deles terem recomeçado a reconstrução do templo, a penúria que eles viviam. Os versículos 16 e 17 vai detalhar esse estado, detalhe do estado de penúria, ou seja, só havia escassez, eles buscavam uma quantidade de vinho e não encontravam, não era suficiente, de trigo não era suficiente, tudo que eles produziam não era suficiente. Por quê? Porque o Senhor acabou com a produção deles, com mofo, ferrugem, granizo, arruinou tudo aquilo, o cultivo deles. Para quê? Para que o povo se arrependesse, mas não adiantou nada. Às vezes o Senhor está dando prova para a gente, botando a gente na prova, tirando, e a gente culpando o diabo, culpando a igreja, culpando todo mundo. E Deus está dizendo, fui eu que fiz isso, para que você se volte para mim. Para de olhar para a culpa dos outros, para de olhar para a responsabilidade dos outros, responsabilidade que é sua. Aí ele está dizendo isso, olha, eu fiz isso, fui eu que fiz isso, para que você se volte. Adiantou? Necas, não adiantou nada. Aí versículo 17 aqui, Ageu baseia-se num texto de Amós,
capítulo 4, versículo 9, escrito muito antes daquele tempo, para retratar a forma como Deus age, a fim de castigar o povo, por causa da sua obediência. Só escuta, Amós capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e ainda assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Meus irmãos, o castigo do Senhor não é para a morte, é para a vida. É o castigo de um pai preocupado com o presente, mas sobretudo com o futuro dos seus filhos. É a preocupação de um pai que precisa corrigir a ignorância e a desobediência de um filho que está caminhando para a morte. E ele precisa castigar. Ageu está reforçando o fato aqui de que as obras do povo estavam contaminadas pelo descaso como eles estavam encarando o relacionamento deles com Deus, como estava a sua vida espiritual, e o símbolo disso é terem abandonado a reconstrução da obra da casa do Senhor. Por misericórdia, meus irmãos, Deus levantou profetas para chamar o povo à reflexão. Parafraseando as palavras de Ageu, é como dissesse assim: agora, olha, prestem atenção, vejam aonde os seus caminhos os levaram, mesmo diante de tudo isso que vocês vêm sofrendo, por terem sido negligentes com o templo, ainda assim vocês não se voltam para o Senhor. É isso. Mas a boa notícia, meus queridos, é que o mesmo Deus que castiga, Ele é fiel à sua natureza. Ele continua misericordioso com o seu povo pecador. Ele continua usando profetas para levar a sua palavra salvadora aos seus filhos. Ele continua corrigindo, ele continua exortando, ele continua castigando o seu povo por amor, por querer que os seus eleitos se voltem para ele e não se afastem dele, para fazer que os seus eleitos compreendam que não há vida longe dele, que não há esperança se eles estiverem distante dele, que não há bênção fora dele. A igreja precisa receber com alegria palavras que a exorte a voltar para o Senhor. Nossa, pastor, eu fui lá querendo receber uma bênção, o Senhor manda essa cajadada, receba com alegria a exortação do Senhor. Ele não quer te ver frio espiritualmente, Ele não quer te ver simplesmente sentado, não quer nos ver simplesmente sentado em uma cadeira assistindo a cultos. Ele quer o nosso coração queimando quando ouvir a sua palavra, Ele quer a nossa boca inflamada quando a gente louvar ao Senhor. Ele não quer que a nossa frieza espiritual seja aquecido com estripulias na hora do louvor aqui, ou com línguas que você não entende o que eu estou falando. Não é esse tipo de aquecimento espiritual que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente queime, como queimou o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles conversaram assim: você viu como o nosso coração queimava quando Ele nos expunha as Escrituras? Aleluia! O crente que tem um coração queimado com a palavra do Senhor é de verdade um crente. Ele não precisa do que vem de fora para dentro, porque já está dentro queimando. Aleluia. A igreja precisa receber com alegria essas palavras, sabe? Que exorta a voltar do Senhor, que volta a se alegrar quando ouve a palavra, que se alegra por estar aqui para louvar ao Senhor, que se esforça para não perder nem o primeiro louvor, nem as primeiras palavras do culto, porque quer estar aqui adorando ao Senhor. Nós precisamos rechaçar, meus irmãos, falsos evangelhos que não despertam em nós arrependimento, que não cobre de nós que nós sejamos melhores para o Senhor. Nossa, pastor, toda vez me exorta sobre esse negócio do horário do culto. Meu irmão, você quer que eu diga que você está certo? Que pastor que você quer? Um pastor que concorde com o seu erro?
Eu não posso ser assim. Está cheio de igreja assim, ó. Mas aqui a gente não pode fazer isso. Não dá, meus irmãos. Nós precisamos de evangelhos que nos conscientize do pecado e da nossa frieza espiritual, que muitas vezes nos afasta do Senhor. Após chamar o povo à reflexão acerca do que estavam vivendo até ali, aí Ageu convida agora a olhar para o futuro. Aleluia. Apontando para uma perspectiva bem diferente de tudo que eles estavam vivendo até ali. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o conserto traz a bênção ao povo. Versículo 18 e 19 dizem: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Até hoje. Mas, de hoje em diante, abençoarei vocês. A fala de Ageu aqui, meus irmãos, pode ser vista como uma advertência para aquele povo, para que eles não fracassassem de novo em relação ao templo. Como quem diz assim: olha, vocês viram as consequências de vocês terem paralisado a obra na casa do Senhor, não cometam mais o mesmo erro. No versículo 19, aí Deus vai ressaltar a carência, a escassez de colheita, lembra? Falamos lá atrás, como resultado da frieza do povo. Ele diz: ainda que as pessoas se esforçassem ali para colher bons frutos, não havia bênçãos do Senhor sobre eles. Até então, o passado sinalizava apenas colheitas fracassadas, tempos desfavoráveis, por causa da frieza espiritual do povo, as atitudes do próprio povo. Mas, aí é que está. Ageu, ele não vai se basear em circunstâncias favoráveis, não vai se basear em méritos do povo para predizer uma boa colheita no futuro. Ele vai se basear na decisão do Senhor em abençoar o povo. Se ele olhasse para o povo, ele não veria nenhuma possibilidade. Se ele olhasse para os méritos que estão em nós, não haveria nenhuma possibilidade. Ele olha para o Senhor, que decide abençoar o seu povo, apesar de nós. Haveria, olhando para o texto, uma nova determinação do povo, a partir daí, em reconstruir o templo. E por isso eles poderiam olhar para a frente com esperança, com uma nova mentalidade. E o Senhor marcará esse dia, diz o Senhor, como início de um novo tempo para aquele povo. De hoje em diante eu abençoarei vocês, diz o Senhor. Uma mudança de mentalidade. Até ali, meus irmãos, os israelitas não haviam recebido as bênçãos que eles esperavam do Senhor após o retorno a Jerusalém. Deus os tira do cativeiro, de volta à cidade santa, e eles desobedecem. Então eles não tinham colhido até ali nenhum fruto do que eles esperavam receber do Senhor. As suas ofertas, qualquer obra que eles praticassem, elas estavam impuras aos olhos do Senhor, por causa do fracasso anterior em reconstruir o templo. Mas agora Deus promete abençoá-los. Apesar do passado corrompido daquele povo, o Senhor estava determinado em abençoá-los. Sim, meus irmãos, a determinação era de Deus. Se dependesse do povo, as pessoas seguiriam cuidando das próprias vidas, imersas em sua frieza espiritual, afastadas das bênçãos do Senhor. A gente não vê aqui Ageu encorajando o povo a determinar, a profetizar a bênção para si, né? Ou mesmo para tomar posse da vitória. A gente não está vendo nada disso. A gente vê o profeta encorajando o povo a não abandonarem a obra na casa de Deus. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês, declara o Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 4. Olha aí na tua Bíblia. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, porque eu estou com vocês,
declara o Senhor. Nós vemos o profeta encorajando o povo a se arrepender por ter se afastado de Deus, a corrigir os seus caminhos, para só assim ver a poderosa mão do Senhor abençoando as suas vidas novamente. Sim, meus irmãos, é Deus quem decide, é Deus que decreta, é Deus que declara. É Ele que decide nos abençoar, apesar dos nossos pecados, apesar do nosso erro de muitas vezes priorizarmos a nossa casa, a nossa própria vida, em detrimento da casa do Senhor. Lê-se em detrimento ao nosso relacionamento com Ele. Sincero. Deus traz de volta para si um povo que havia voltado para Jerusalém, mas não havia voltado para Ele. Muitas pessoas fazem esse caminho de vai e volta, né? Vai e vem na igreja, mas não voltam para Deus. O povo precisava perceber que sem a poderosa mão do Senhor sobre eles, tanto o projeto de reconstrução do templo como qualquer outra coisa que eles fizessem não poderia prosperar. O povo precisava entender, não se tratava apenas de reiniciar uma obra física, era preciso um conserto profundo, era preciso um conserto lá no fundo, como fruto de um arrependimento sincero, de uma consciência de fracasso ocasionado pela frieza espiritual. Sim, meus irmãos, a frieza pode nos levar a fracassar na nossa caminhada. E aí eu recorro aqui às palavras do profeta Isaías, caminhando para terminar, que é um convite de Deus para filhos rebeldes, mas também palavras de um pai zeloso, preocupado com o futuro dos seus filhos. Escuta, Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Dizem assim: venham, vamos refletir juntos. Olha só, que lindo esse texto. Isaías 1, 18, 19 e 20. Venham, vamos refletir juntos, na tradução da NVI. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Meus irmãos, o melhor fruto dessa terra, corrompida pelo pecado, é a presença do Senhor no meio do seu povo. O melhor dessa terra não são as bênçãos materiais, não são os prazeres carnais. Como diz o salmista lá no Salmo 73, versículo 25: a quem tenho no céu senão a ti, Senhor? E na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Às vezes o crente deseja tanta coisa, não é? O salmista está dizendo aqui: não tem que eu deseje nada mais do que estar junto a ti. Esse é o melhor que nós temos nessa terra, é o melhor fruto que nós podemos colher, é a certeza de que o Senhor está perto de nós. Esta manhã, meus queridos, o Senhor nos exorta a refletirmos sobre onde os nossos caminhos nos têm levado, se para longe ou se para mais perto dele. Para aqueles que se sentem perdidos, talvez soterrados nos escombros da frieza espiritual, saiba que no fundo do poço Deus está. Ele está lá. A exortação de Ageu nos move a refletir sobre a nossa condição perante ao Senhor. Como é que está? Em que nível está a nossa vida espiritual? Só você pode saber, com a ajuda do Senhor, com a ajuda da palavra. Em que nível está
a nossa vida espiritual. O que tem sido mais importante para nós? Cuidar das nossas coisas ou da casa do Senhor? Reconstruir o templo era uma atitude importante, é claro, mas não era o que mais importava para Deus. Ele queria um povo transformado internamente, um povo preocupado com o bem comum, não apenas com as suas próprias casas, um povo zeloso na maneira de prestar culto a Ele. Meros rituais no templo, meus irmãos, em um templo reconstruído, não tinham o mesmo valor e nunca terá o mesmo valor que um coração sincero na presença do Senhor, convertido, contrito, arrependido. Ageu nos mostra aqui, nos constrange com essa verdade de que a graça de Deus, meus irmãos, supera o nosso pecado e é maior do que a nossa frieza espiritual, por isso não te desespera. A misericórdia e a graça de Deus são maiores do que a frieza espiritual do povo. O texto está mostrando isso. Embora o Senhor discipline, aplique castigos que são necessários, no fim, a misericórdia triunfa sobre a ira, quando se trata dos filhos do Senhor, que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Entre os perigos espirituais, a frieza que muitas vezes não percebemos pode nos provocar tudo isso que o texto de Ageu nos mostrou esta manhã. Que nós possamos aproveitar a reflexão, a palavra do Senhor, para operar mudança em nós. Nós vimos um Deus disposto a curar. Nós vimos um Deus disposto a perdoar e a ajudar, apesar de nós. O que nós não podemos fazer é tripudiar dessa graça e ficar parados, querendo que Deus faça por nós o que nós temos que fazer. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos exorta, mas que nos alegra, Senhor, por ver um Pai tão zeloso e amoroso, com filhos tantas vezes desobedientes. Desperta em nós, ó Deus, o entendimento de que a frieza espiritual, muitas vezes, ou a maioria das vezes, é responsabilidade nossa. Que nós paremos de responsabilizar outros fatores externos sobre erros que estão em nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, nos dá humildade, nos faz ter a compreensão daquele povo que em algum momento reconheceu onde estava o erro, retomou a obra na casa do Senhor, mas precisava de algo mais. Precisava que a Tua palavra viesse por meio de um profeta para mostrar que rituais e ações meramente externas não são suficientes para restabelecer um relacionamento sincero contigo. Obrigado, Senhor, que a Tua palavra nos mova para a mudança, nos abençoe e que toda frieza espiritual, se tiver algum irmão aqui, Senhor, passando por isso agora, que a Tua palavra tenha queimado esse coração, em nome de Jesus, e reacendido o desejo de te servir com alegria e compromisso para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.